Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de começarmos mais um livro nesse canal e terminarmos também, né? Vai ser o livro de 2 Tessalonicenses. Vamos ler 2 Tessalonicenses 1, 2 e 3 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês uns pelos outros tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês, que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. O homem do pecado. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é o objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira
e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Exortação à perseverança. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificada do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Um pedido de oração. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Advertência contra a ociosidade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nesta carta e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Saudações finais. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas e em todo o tempo. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E assim finalizamos mais uma leitura de hoje e assim também terminamos, a segunda carta de Paulo direcionado à cidade e à igreja de Tessalônica, Então foi a segunda aí, o livro chamado Segunda Tessalonicenses. E como a gente até falou no episódio anterior, a gente vê muito claramente a estrutura deste livro sendo uma carta. Então muitas vezes, a gente vê como um livro, vamos ler 2 Tessalonicenses, mas quando você vê o começo, o primeiro versículo e o último lá, do último capítulo, você vê tudo ali que tem uma estrutura bem clara de uma carta, Muitos teólogos, analisaram esta segunda carta e mostram, que aparenta que ela foi enviada logo depois da primeira carta. Então por isso que é interessante só da gente ver por que nós já estamos lendo a segunda carta, A gente ainda não terminou nem Atos,
né? Não lemos nem outras cartas ainda, mas aparenta ali, até no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, fala que recebeu informações. Ali Paulo recebe informações em 1 Tessalonicenses 3, versículo 11. Então aparenta ali, né, que ele escreve a primeira carta e logo depois ele escreve a segunda carta, porque ele fica sabendo, né, ou reforçando ali sobre alguns problemas que a cidade e a igreja estavam enfrentando. Que principalmente ali a gente vai relatar sobre um dos maiores problemas no capítulo 2 da carta né, dessa segunda carta em 2 Tessalonicenses. Exatamente. E esse momento que foi escrito, né, e enviado essa segunda carta, fala que Paulo, Silvano, que também pode ser chamado como Silas, tá, gente? E Timóteo estavam na cidade de Corinto. Esse detalhe é muito importante mesmo, porque em Atos a gente sempre vê falando, né, Silas, Paulo e Silas fizeram isso, Paulo e Silas, e aqui fala Silvano, daí tipo assim, meu Deus, né, Quem é esse, quem né? é esse? Apareceu uma outra pessoa. Exato, Mas então, esse é Silas. E eles estavam lá na igreja de Corinto, né? Exortando a igreja de Corinto e tudo mais. E provavelmente ocorreu entre uma carta e outra um ano de diferença. A primeira, né, ele enviou para fortificar a fé e tudo mais. E logo depois Timóteo trouxe essa atualização para Paulo, falando que eles estavam caminhando em fé e tudo. Então isso deixou Paulo muito animado. E ali foi uma parte boa. Só que a notícia ruim, gente, que estava trazendo Timóteo era que muitas pessoas estavam crendo nessa segunda vinda de Cristo, só que de uma forma errada, que tinha falsos ensinamentos, vamos colocar assim. Não era nem falsos profetas, mas era falsos ensinamentos de que essa vinda já estava chegando. Então muitos estavam parando de trabalhar, estavam só esperando a vinda de Cristo e tudo mais. Então, essa segunda carta, né, de 2 Tessalonicenses, foi escrita tão rápido, por isso até o que o Jason falou assim, a gente nem terminou Atos e já leu essas duas cartas de Tessalônica, né, por conta disso, que eles estavam, sim, crescendo a fé dele, mas ao mesmo tempo que eles cresciam na fé, eles estavam paralisando, porque estava assim, tipo, nossa, vamos crescer, mas estamos esperando aqui a vinda de Cristo, não vamos trabalhar por isso. E por isso que até em uma das nossas leituras, ele adverte nessas pessoas que não querem trabalhar. Se você não vai trabalhar, você não vai comer. Não é para você ser um fardo. E isso ele até terminou lá na primeira carta falando, né, sobre como as pessoas deveriam agir para não ser um peso como sendo cristãos, né? Até o Jason, quando explicou, falou: a gente precisa ser um exemplo para a pessoa não chegar e falar assim: ah, eu não quero ser um cristão igual aquele, um cristão acomodado que fica dependendo de doações e tudo mais. Então, aqui, esse momento que Paulo está escrevendo essa carta, né, era por conta disso, né, por conta dessa má notícia que estava se propagando ali e muitos deixando os seus trabalhos seculares ali, o que eles deviam fazer, os seus ofícios, para ficar esperando essa vinda de Cristo. Então era essa a exortação maior ali que ele estava fazendo. E ele está escrevendo, né, essa carta, nomeando, né, como Paulo, Silas e Timóteo, escrevendo essa carta porque eles estavam juntos. Então Paulo escreve ali, né, e coloca como co-requerente ali, né, co-escritor ali, Timóteo também. Porque eles caminhavam junto, o ministério era deles, então para não ser algo só de Paulo. Não, tinha os três ali juntos. E o primeiro tópico, né, que ele coloca ali nessa carta, igual a gente já comentou, não foi escrito em tópicos, tá, gente? Quando a gente coloca aqui na parte da Bíblia, ele é colocado em tópicos para que nós entendamos qual é ali a fala principal a respeito daquele momento ali que Paulo está escrevendo. Mas ele escreveu como uma carta corrida. E esse primeiro tópico é a ação de graça e oração. E também, como a gente já comentou, Paulo era muito sábio também na escritura dele, né? Ele começava o quê? Elogiando, exortando, parabenizando, vamos dizer assim, né? A atitude deles. No meio do caminho ele dá uma chacoalhada ali e no final ele faz
umas considerações finais do que precisa melhorar. Então, a estrutura textual de Paulo, ela é muito bem elaborada, né? Então, aqui nesse primeiro momento que ele está parabenizando ali os tessalônicos, é em relação à fé deles estarem crescendo, né? Igual foi escrito ali na primeira carta. A fé deles estava aumentando, o caminhar deles em fé estava sendo constante, né? Então, por isso que ele começa ali falando no versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Então, ali, o que estava, né, sendo admirado naquela igreja? E depois ele até fala, né? E Deus, né, punirá os que não conhecem a Deus. Lá no versículo 8. Aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, era o que iria acontecer, porque havia, sim, uma tribulação ali. Às vezes a pessoa está ali crescendo em fé, mas vê que um outro que nem conhece Jesus, não está no caminhar, ou que se nega, né, conhecer Jesus, está crescendo. E aqui é um momento onde que Paulo escreve para mostrar assim, olha, calma, Deus vai perseguir também com tribulação aqueles que oprimem vocês. Então fique em paz, só continue focado em vocês crescerem na fé de vocês, né? Que esses outros, cabe a Deus dar a punição deles, né? E depois ele até coloca no versículo 11 para dar uma finalizada ali para eles. Nesse momento de parabenização, né? Fala, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra de fé. Exatamente. Como a senhora comentou, a Bíblia nos ensina muito além do que a gente às vezes imagina, né? Esse método, gente, de Paulo ali, como ele escreve a carta, tem vários livros sobre didática, como falar com pessoas, que quando você olha na carta ali, você fala, cara, é igualzinho, tipo assim, é a mesma coisa ali, né? Então, você depois lê livros assim e fala assim, nossa, que coincidência, né? Um método ali de comportamento, porque ninguém, gente, sei lá, uma percentagem minúscula de pessoas que vão ouvir você se você já chegar, Com crítica, né, né? com crítica. Então, em qualquer livro que você lê, como convencer pessoas, como Fazer amigos, fazer influenciar amigos, pessoas, né? exatamente, você vai ver uma estrutura dessa. Então, ali, Paulo, ele trata dessa forma amorosa, dessa forma criando um vínculo, criando ali, através, né, de parabenizando eles ali pela conduta deles. Então, mostra isso. E depois, no capítulo 2, né, que a gente leu, ele vem falando de uma problemática, né, trazendo ali uma exortação, uma orientação. E o modo como ele traz essa orientação também, você vê que é de uma forma muito amorosa, de uma forma também que ele sabe lidar ali com as palavras. Não é tipo assim, ô irmãos, para de ser burros, né? A gente já não falou sobre isso. Não, você vê que ele fala ali de uma forma assim, tipo, lembram quando a gente já estava entre vocês, que a gente trouxe isso, né, alarmou vocês sobre isso, né? Então, ó, está passando por isso, vigiem, né? Olhem a conduta de vocês. E um dos principais, né, motivos que a gente pode ver aqui da carta, dessa segunda carta, né, de 2 Tessalonicenses, é sobre, né, a vinda de Cristo, né, sobre uma falsa vinda. Então ele começa ali ele começa ali no capítulo 2 colocando, né, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês, Pedimos, né? pedimos a vocês, Imploramos. né, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Então aqui ele traz três motivos, gente, pela qual, né, estavam à venda ali, né, falas sobre a vinda do Senhor. Então era por uma profecia de pessoas, né, que falavam, olha, Falsos profetas, né? exatamente, os falsos profetas, por pessoas que traziam palavras, olha, estou trazendo aqui, né, palavras, inclusive usavam até o nome de Paulo, Silas, Timóteo, falando, ó, mas até aqui na própria palavra, né, está escrito aqui, ó, Jesus disse isso, 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 e até por falsas cartas, né? Então é tipo assim, Paulo tá, olha,
prestem atenção, né? Analisem essas coisas, né? E isso é interessante da gente ver que foi tratado também na primeira carta a Tessalonicenses, né? E o que me chama a atenção para nós, né, trazendo esse contexto dessa carta para os dias atuais, é que até hoje nós vivemos isso. Então, tipo assim, a gente está aqui há 2000, vamos dizer assim, 2000 anos depois que esta carta foi escrita. E até hoje nós vivemos isso, né? Olha, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Parece que todo ano alguém fala, olha, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está E voltando. ainda se coloca um embasamento de algum sinal milagroso, algum negócio no tempo. Olha só, igual na época mesmo de Covid, né? Ah, olha só, tá acontecendo uma catástrofe mundial. Isso daqui é sinal de que Cristo está voltando. Então a gente precisa estar muito alerta também para não cair nessas paranoias das pessoas, né? Exatamente, porque para aquelas pessoas daquela época, né, esta carta aqui é considerada que ela foi escrita 50 anos depois de Cristo. Então, tipo assim, para aquelas pessoas já haviam sinais também de que Cristo estava voltando. Havia, né, palavras tiradas ali da Bíblia. Então, tipo assim, é legal da gente entender o contexto, porque a gente pode falar, ah, não, mas aquelas pessoas naquela época não viram os sinais que a gente está vendo hoje. E Era você muito sabe, recente, né? né? E você sabe os sinais que elas estavam vendo? Você sabe as palavras que eles estavam recebendo ali, as profecias pelo qual Jesus, eles acreditavam que Jesus estava voltando? Então, tipo assim, a gente tem, né, 2000 anos e ainda cai às vezes nas mesmas falhas, nos mesmos erros, né? E o que Paulo está trazendo aqui é tipo assim, Paulo e o Novo Testamento inteiro traz assim, não importa, não cabe a nós sabermos. A primeira carta, né, de Tessalonicenses fala isso. O dia e a hora ninguém sabe, virá como um ladrão, não há sinais falando, olha, tá chegando, é a hora de se preparar, galera. Vamos ir para a igreja todo dia agora porque Jesus está voltando daqui, né, 2 anos, daqui 1 ano, daqui 2 meses. Então ninguém sabe, não é, isso não cabe a nós, né? E Paulo ali ainda traz assim, não deixem, né? No versículo 3 ele fala: não deixe que ninguém os engane de modo algum, né? Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui ele traz um detalhe que, vamos dizer assim, o povo não estava vendo naquela época. E até hoje, gente, a gente não tem o homem do pecado, né? Então não dá pra gente falar, ah, não, tá vindo, né? Alguma coisa desse tipo. Porque Paulo adverte ele sobre assim, olha, na palavra diz que virá o anticristo, né? Virá O homem do o pecado. homem do pecado, esse filho da perdição, que ele vai se assentar, né? Até no santuário de Deus, ele será um símbolo, né, de que realmente está próximo do fim do tempo, né? E uma coisa assim que mexe comigo, inclusive, é o versículo 9 que fala: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. É uma coisa assim que trará muito engano, Conflito. é conflito assim de tipo assim, cara, será que realmente isso é do Satanás ou não? Porque serão sinais e maravilhas. Não é do tipo assim, ah não, vai cair fogo do céu, ou vai cair tipo terremoto, ou todo mundo vai estar roubando todo mundo. Daí você fala, nossa, sinais, né, de que o fim dos tempos está acabando. Mas não, são sinais bons, são maravilhas, são coisas enganadoras. Então, tipo assim, realmente vai, para quem não tá tipo muito firme, vai achar que são coisas até maravilhosas, são coisas vindas de Deus. Então, esse versículo inclusive assim, e não é só esse versículo, tem outros embasamentos bíblicos falando sobre isso, que serão coisas maravilhosas para que muitos inclusive caiam nesse engano, né, achando que é uma coisa, né, de Deus. Inclusive tem um episódio no filme, né, Deixados para Trás, que conta um pouco, né, relata ali sobre o fim dos tempos, que fala sobre Bíblias que serão distribuídas gratuitamente para todas as pessoas. E quando você olha e fala assim, meu Deus, que brilhante, né, que maravilhoso. Só que, né, dentro dessa Bíblia vai ter um vírus que vão matar as pessoas. Enfim, isso, né, não está escrito na Bíblia, não tem, né, ali uma passagem, uma palavra que reforça que isso vai acontecer, mas eu falo sobre possíveis enganos que vão estar existindo, né? Então, tipo assim, isso, cara,
é coisas que a gente não sabe. A gente muitas vezes fica falando, ah, não, né, tá vindo. E essa vinda de Cristo muitas vezes também é para fazer com que nós nos convertemos por uma falsa ideia, né? De por uma falsa decisão. De, ah, porque Cristo está voltando, eu tenho que me endireitar, eu tenho que voltar aos caminhos, eu tenho que aceitar Cristo como meu Salvador. Então, qual que é realmente o seu objetivo, né, de conversão? É por um medo, né? Então é isso também que Paulo está trazendo ali para as pessoas. Tipo, cuidado, vocês estão agora, né, vivendo com medo, entregando o evangelho, falando que as pessoas têm que se converter porque Cristo está voltando. Então, tipo assim, não, eu tenho que me endireitar porque senão eu vou ficar. Essa é uma falsa conversão. Não muda nada, né? Tipo assim, isso não vai te trazer uma salvação verdadeira. E depois ele vai ali para o versículo 13, né? Falando sobre uma exortação à perseverança, né? Que ele coloca: Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Então, assim, é aquele que, tipo, te dá um chacoalhão, né? Te dá uma exortação, mas, tipo assim, olha, fiquem calmos, né? Também é esse mais dele é tipo assim, olha, eu tô, né, trazendo ali uma reflexão para que vocês analisem essas coisas. Mas também deem graças pela salvação de vocês. Não estou aqui para falar que vocês estão errados, que vocês têm que, né, se endireitar, que se tudo, né, o comportamento de vocês está errado. Mas nós estamos também dando graças, dê graças a Deus por vocês, porque Deus os escolheu para serem salvos. Então, tipo, trazendo ali um reforço de tipo assim, olha, né, vocês são salvos, vocês estão no caminho certo, né? Vocês não estão assim, não é momento também de desesperar pela fala que Paulo está dando ali para eles, né? E ali, né, no final, inclusive, né, ele até no versículo 17 ele fala: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras, né? Eu gosto disso, né? Deem ânimo ao coração de vocês. Porque as pessoas estavam ali, tipo, tristes, preocupadas com a volta de Cristo. E às vezes, com a fala de Paulo, eles ainda iam ficar tristes e preocupados com a conduta errada que eles estavam tendo, né? Então, Paulo exorta eles, né? Traz ali uma reflexão para eles. E ainda no final dessa crítica, vamos dizer assim, ele ainda exorta falando: olha, mas não se preocupem, né? Eu não estou aqui para acusar e julgar vocês. Eu estou trazendo, né, uma orientação para vocês e dando, né, para que vocês tenham ânimo no coração de vocês, né? Então fortaleçam, né, para sempre fazer um bem, tanto em atos como em palavras, né? Façam bem tanto nas atitudes de vocês, tanto nas ações de vocês, como também nas palavras. E depois, o último capítulo que a gente leu, né, foi 2 Tessalonicenses 3, e que começa falando de um pedido de oração, né? E isso também ocorreu em 1 Tessalonicenses, e é um ato bonito de Paulo, porque mostra que Paulo já tinha um caminhar muito mais fervoroso ali do que eles, mas mostra essa submissão, aonde é preciso haver essa união ali entre todos e a oração em conjunto, né? Ele até pede, gente, orem também por nós, né, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. E usa também esse exemplo deles, né? Então é legal a forma como ele faz amizades também. Paulo era muito gentil nas palavras, em pedir algo e ainda edificar aquela pessoa, né? Como aconteceu entre vocês, como está a fé de vocês. Então, é esse modo que ele pede esse pedido de oração, né? E fala até que orem também para que sejam libertos dos homens maus, né? Dos homens perversos, pois a fé não é de todos. E realmente, né? Quando a gente para analisar, até mesmo um cristão que está dentro da igreja, caminhando, às vezes você vai ver que ele tem menos fé do que aquela pessoa que nem lê a Bíblia. Então é um exemplo ali de convicção de que não é para todo mundo. A fé ela precisa ser praticada. E o que é a fé? Gente, é você caminhar crendo, confiando em Deus. Sabe aquele momento de tribulação
momento de aflição onde você começa a olhar muito para a aflição, para o problema e você esquece quem é teu pai, né? Então, aquele que confia muito mais, olha, tá feio o negócio aqui, mas eu creio em Deus, tudo vai dar certo. Isso sim demonstra uma fé. Não é aquele que tá com a Bíblia debaixo do braço, tá aflito e tá orando, tá aflito, mas não tá conseguindo confiar no Senhor. Isso é falta de fé. Então aqui ele pede até sobre esse momento de fé, que a fé não tá com todo mundo, e ali edificando também eles, que a fé tá com eles têm fé, né? E até fala, né? Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. E depois ele vem falando sobre a advertência contra a ociosidade, que isso foi o que eu também comentei um pouquinho lá no primeiro capítulo, sobre eles não serem um peso, né? Ele falou assim, olha, se você não trabalhar, você não come. Por que você vai querer ficar aí esperando? Lembrando também que ele estava trazendo essa carta advertindo o povo que só estava esperando a vinda de Cristo e estava parando de trabalhar, estava ali acomodados. Então aqui é um chacoalhão, né, contra essa ociosidade. Era para eles voltarem a trabalhar, voltarem a tocar a vida deles e que era para parar de ficar esperando, né? Não fique à custa de ninguém. Até coloca ali no versículo 7, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente. Quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Seria assim, siga o nosso exemplo. Não tem como também eu pedir para que vocês trabalhem, sendo que quando eu estava aí com vocês, vivia à custa de vocês. Não, Paulo já está advertindo para falar assim, olha, nem eu agi dessa forma, por que vocês vão ter que agir dessa forma, né? Então... E essa palavra ocioso, né, advertência contra a ociosidade, é uma palavra muito intrigante, assim, porque ela não é uma palavra para quem é, vamos dizer assim, quem é preguiçoso, né? Então é diferente daquele, a pessoa às vezes é preguiçosa, a pessoa faz corpo mole, né? Mas o ocioso, ele é aquele que, tipo assim, realmente tá buscando, tipo, ficar ali na boa, tipo assim, e também judiar, mais ou menos, assim, a palavra, mas judiar do outro, né? Então é interessante essa, né, o jeito como o Paulo coloca aqui, porque essa advertência de Paulo, gente, é para as pessoas da igreja, não é para as pessoas do mundo ou para as pessoas, né, que viviam na cidade, mas ele está falando para os irmãos dentro da igreja, né? Então, e é ali o versículo 6 que, né, começa ali sobre essa advertência, ele realmente é muito direto, né, e claro, falando, olha, lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Então é tipo assim, tire do meio de não se vocês. associa a Não eles, se né? associe. Então, tipo assim, e é uma coisa muito. É uma ordem, né? Lhe ordenamos, gente. Não é tipo assim, olha, aprendam a lidar, ou olha, é uma advertência. Não, é de tipo assim, cara, vocês receberam a palavra, né? Você esperar um comportamento ocioso de uma pessoa de fora, às vezes é até comum, né? Tipo assim, pô, beleza, né? Agora, de uma pessoa dentro da igreja, é isso que deixa Paulo ali, vamos dizer assim, indignado e traz essa, né, advertência e essa ordem de tipo assim, olha, se as pessoas que estão dentro, né, da igreja ali estão tendo essa atitude, afaste, tire, né, do meio de vocês. Até no versículo 11 ele fala, pois, né, tipo assim, eu tô dando essa advertência, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então, tipo assim, cara, vamos dizer assim, esse não é um comportamento cristão. Se vocês se dizem ser, né, irmãos, mas estão agindo dessa forma, é melhor que vocês se afastem do meio, né, da igreja. E ele até coloca ali no final, né? No versículo 14: fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nesta carta e não se associem com ele,
para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Seria assim, se afaste. E aí essa pessoa meio que vai se tocar e vai se sentir envergonhado para ver se essa pessoa melhora. Mas não fica aí unido, porque senão nem essa pessoa vai se tocar do que ela tá fazendo. Então, só com quem tá seguindo as instruções dessa carta, né? E depois ele vem com saudações finais, mostrando que realmente quem escreveu essa carta foi ele, né? Ele fala, olha, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. E aí ele sempre finaliza, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E é isso que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido essa segunda carta de Tessalonicenses. Ela é lá de 50 anos depois de Cristo, né? Mas muito recente também para nós, para dar esse chacoalhão de não ficar esperando o dia do Senhor, estar preparado sempre, mas trabalhando, tocando a vida, mas seguindo as instruções de como devemos estar vivendo, né, gente? Não podemos estar vivendo desregradamente, achando que a vinda dele está longe. Às vezes ela pode te surpreender também. Mas também não viva esperando, achando que já está chegando, você ficar aqui sentadinho já com a sua maninha pronta, achando que já pode ir. Então, que aprendamos também com essas advertências que Paulo estava dando para essa igreja e colocamos em nossa vida. E nunca buscar também converter alguém, né, com medo da vinda de Cristo. Então, tipo, olha, tá chegando, hein? Olha, todo mundo. Vou pro reino dos céus, você E vai pro você vai inferno. ficar, tá na hora, né, de você se endireitar. Também, gente, nunca, Não né? converta a pessoa desse jeito. Exatamente. Fale do amor, né? Fale do evangelho, porque por medo, nem mesmo os filhos, as crianças agem de boa forma, né? Quem dirá um adulto que é consciente? Então, é bacana essa reflexão para nós. E já te convido também para você estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!